Bota na porta e solta o laço que hoje o podcast da Miss Dallas vai transformar contatos em contratos. Recebo aqui hoje um cara muito legal, que eu particularmente adoro e admiro muito. Ele que é o fundador do Gran Club, ele também é do Grupo N e ele é nada mais, nada menos que Daniel, o pai do networking. É um prazer hoje ter você aqui, Daniel, com a gente no podcast da Miss Dallas. Estou super animada. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Andréia. Que bom estar aqui, né? Pra gente bater esse papo e nada é por acaso. Foi uma conexão que aconteceu e a gente pode contar um pouco sobre isso. Nunca menosprezar uma conversa, isso já é de extrema importância. Sim. Toda conversa pode dar em algo. Então eu espero que a gente possa passar muito conteúdo pro pessoal aí que está assistindo e que gere vários insights aí. E insights que dê resultados financeiros também, né? Claro. Gostei do contatos viram contratos. É um slogan do Gran Club, então vocês pesquisaram tudo aí, muito bom, gostei demais. Parabéns para você e para a equipe toda. Claro, claro, a gente está aqui, realmente a forma que a gente se conheceu foi incrível. É o que você falou, não perder uma oportunidade e você já vem demonstrando isso na tua história, na tua jornada, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, que eu não posso não abrir esse podcast com uma sacada que o Daniel teve, que foi de cair o queixo. Fala um pouquinho daquela Mercedes e daquela situação com o Joel J. Pois é, esse caso aí deu muita repercussão, né? Claro. Porque foi uma oportunidade única. Uma oportunidade onde a gente estava num evento e aí ele simplesmente, na hora do evento, em uma loja de carro, essa loja era patrocinadora dele, e aí ele falou, quem comprar um carro aqui vai gravar um podcast comigo. E eu vi, deveria ter umas 70 pessoas ali, e todo mundo calado. E naquela hora que eu vi todo mundo calado, eu já peguei o celular e entrei na loja e comecei a ver os carros. E aí eu comecei a pesquisar e na hora eu comecei a fazer cálculo. Falei, quanto é um podcast do Joel para participar? Até ele me chamar, me convidar, é muito mais fácil eu encurtar o caminho. O que é o meu investimento nisso e meu risco? Na hora eu já pensei. Então, ou seja, uma Mercedes 300 mil, se tudo der errado, eu vendo ela 10% a menos, 15% a menos, eu estou pagando aí 30, 40, 45 mil num podcast para participar do GeoJ. Então, eu já pensei isso rápido. Vale a pena? Vale. Eu já fui. E na hora, eu já cutuquei Thalita e falei assim, filma aí que eu vou comprar. Ela não sabia o que eu ia comprar, porque eu falei rápido. E aí eu perguntei para o Joel, é sério isso mesmo? Aí o quê? Comprar o carro, vai gravar um podcast com você? Ele falou, então eu acabei de comprar aqui um carro. Aí ele ficou louco. Sim. Só que o melhor de tudo não foi isso. Porque depois que eu fiz essa ação, mais 2 pessoas compraram. Só que elas compraram depois, eu abri a porteira. Vamos falar de porteira aí, né? Abri a porteira. Quando passa um boi, passa a boiada. Então, abri essa porteira e aí 2 pessoas compraram. Só que elas compraram no final e mandou no grupo que a gente estava lá. Comprei também, não deu uma repercussão. Mas eu precisava de mais, André. Porque só comprar o veículo ali e gravar ele falando não ia dar algo rentável para mim. E aí é uma coisa que é muito de intuição, me veio assim e falei assim, cara, eu preciso daquela chave da Mercedes agora, que o carro não estava pronto. Eu preciso, e eu já liguei pro vendedor de novo, falei, eu preciso da chave até 6 horas, porque o Joel vai embora às 6. E eu preciso de gravar um vídeo chegando à chave. Ele falou, vou tentar o máximo. Aí, cara, eu ligando, e a chave chegando. Ele falou, tô chegando aí. Cutuquei Thalita de novo, falei, filme que a chave tá chegando. Olha a intencionalidade. Então vamos gravar, porque não adianta nada você fazer as coisas, tirando doação, algumas coisas assim, que eu não gosto muito de falar, de mostrar, porque você tá fazendo algo, o bem dos outros ali, para doar, não precisa todo mundo ficar sabendo, sabe? Ao menos que você vá fazer isso para motivar outras pessoas a fazerem também. Mas não para levar vantagem. Mas aquele momento, como era intencional uma compra minha, eu quero levar vantagem nisso. E aí filmou chegando e ele ficou de cara, falou, cara, você é rápido no negócio. Só que ele não esperava a cereja do bolo. Porque eu usei isto para alavancar o meu grupo. Ou seja, na hora que
e a chave chegou, eu já sabia o que eu iria falar. E aí eu falei, Joel, eu falei de manhã com você que eu quero ser seu sócio. Você lembra? Lembro. Então, pois é, a partir de agora, o Gran Club tem 17 membros. Olha a coincidência, hoje é de 17. 17 sempre tá comigo. O Gran Club tem 17 membros. E quando eu chegar em 40, eu vou sortear essa Mercedes. Quando eu falei isso, ele falou assim, vai vender. E aí a Thalita filmou ele. E aí ele ficou pensando. Dá pra ver ele no vídeo, ele pensando. Ele ficou, o que ele fez? Ele começou a fazer cálculo. Ele falou, se ele pagou 300 mil na Mercedes, e aí, se ele coloca 23 pessoas pagando 60 mil no Gran Club, então, ou seja, ele vai faturar 1 milhão e tanto numa Mercedes 300. Porra! Aí ele falou, ele virou assim, gênio. Exato. E aí pegou o gênio também. Exato. E aí eu fiz um algo a mais, que eu peguei aquilo e espalhei na rede social. Então, ou seja, intencionalmente falando, saiba como o Joel J, ou entenda o porquê o Joel J me chamou de gênio. Como eu fiz o Joel J me chamar de gênio. Então isso aí alavancou muito e eu consegui aumentar o ticket também, mas não pelo carro, mas pelo a estratégia. Aí as pessoas falaram, cara, eu quero estar próximo dele. Porque se o cara faz isso, imagina o que ele pode ensinar pra gente aqui dentro, como que é o grupo dele. Eu preciso de estar próximo de pessoas rápidas. E eu sou essa pessoa de ideia e execução muito rápido. Você também tem isso, né, André? Uhum. O tempo entre a ideia e a execução é o mínimo. E velocidade traz sucesso. Concordo. Né? Então, velocidade traz dinheiro. Então, assim, isso aí acaba que pra gente é algo a mais, sim. E a gente tem que comemorar sobre isso. Então, foi muito bom. Ainda não gravei o podcast com ele. Mas olha como que o podcast, não desmerecendo, ele se tornou algo que não é tão... Não precisa ser tão rápido assim, porque eu consegui pagar o carro com o retorno que eu tive em relação à minha estratégia. Então, assim, o podcast veio como um bônus, sacou? Então, foi muito bom. Foi lindo. A sagacidade. Desculpa, gente, que ontem a gente teve um coquetel lá em casa. Muito bom, né? Muito bom. Tô sofrendo um pouquinho com a voz, mas nada que vá parar a gente. Daniel, tua sagacidade foi ímpar. Eu já tive a oportunidade de ver o quanto rápido, o quanto perspicaz você é. Inclusive, a gente tem aí em breve, né, André, uma novidade aí pra galera que tá acompanhando a Andréia aí mais tempo e que tá acompanhando agora. Fica ligado, porque tem uma ideia aí da Andréia que vai parar o Rio. A gente não vai falar nada não, né, André? Eu não segredo. Não segredo. vou tomar o logro pra mim, não. Uma ideia que você, com essa tua mente brilhante, sacou e que realmente o Rio de Janeiro vai tremer. Aguardem. Mas foi isso. Então, assim, voltando no assunto desse vídeo, dessa sacada, dessa sagacidade peculiar do Daniel, eu recomendo a vocês entrarem no Instagram dele, procurar esse vídeo específico no qual o Joel J fica... meu Deus, vai vender, gênio. E engraçado também, e estrategicamente, esse vídeo ele tá fixado dos primeiros. Então, tudo é uma estratégia. A gente tem que entender isso aí. E, Andréia, as pessoas estão nos observando o tempo todo. O tempo todo. Então, não acha você que dentro do seu Instagram as pessoas não estão te vendo. Elas estão vendo sim. E a gente tem que agir de forma intencional lá dentro, mas sempre sendo você mesmo. E é uma coisa que eu te admiro nisso aí, porque você é essa mesmo, dentro, fora do podcast, é a Andréia, e isso traz muita conexão com as pessoas, né? Não adianta a gente colocar uma máscara e fingir ser uma pessoa, porque a gente não aguenta isso. Não dura por muito tempo, né? Dificulta um pouquinho, né? Porque você tá num ambiente, você tem que fazer um personagem para agradar aquela audiência. Sim. Aí você vai num outro local, aí você tenta um outro personagem. Eu acho muito trabalhoso. Eu acho que o que vale mesmo é ser você, porque aí você vai ser você em qualquer lugar, não tem como dar errado. É o que é. Pega ou larga. É isso aí. Tipo isso. Vamos falar um pouquinho desse momento que a gente se conheceu? Vamos. Fala pra mim. Eu acho que eu tive essa audácia que você teve, né? Com certeza, com certeza. E eu lembro muito, sabe? Porque nada é por acaso de novo. A gente se conheceu através de uma pessoa em comum e eu fui em um evento dela palestrar. E a Andréia, se for pensar aqui, eu entrando no evento, ela estava no meu lado direito, segunda cadeira do lado direito. Então, e tava na minha frente, sim, ela tava nas primeiras fileiras. E com o chapéu, a caráter, né, assim. E dá pra ver em vídeos lá, a Andréia sendo a pessoa que
assoviou depois da palestra, gostou mesmo. Então, isso aí tudo a gente observa. E no final, a gente se conectou bem porque a Andréia também gosta do número 7, né? Então, lá na palestra eu falei muito sobre o número 7, aí ela foi lá, mostrou o 7, e aí quem vê aí a tatu na mão dela aí, o 1970 também, então tudo isso acaba conectando. E lá ela foi, ainda peguei o chapéu dela, tirei uma foto, então desde lá a gente se conectou. E isso é bom, né? Não adianta ótimo. a gente ver, ficar na nossa. Ou seja, você foi lá com um ponto de conexão também. Não chegou lá, que legal sua palestra, que legal, que chique, vamos tirar uma foto. Não, cara, eu tenho 7 aqui, olha o 7 aqui, o 7, por quê? Porque você viu que eu gostava muito de 7. Então, eu preciso. A única oportunidade que você tinha de conectar muito comigo ali naquela hora era o 7. Exato. E aí você foi firme. Então eu vou falar, eu também tive intencionalidade, porque eu estava sentada e não tinha como ficar com o chapéu, porque atrapalha as pessoas. Não sei se você reparou, mas eu Você botei o tirou depois, chapéu do lado de fora, eu chutava para fora da mesa, já para você ver o chapéu. Falei, o chapéu tem uma intencionalidade já na minha história. Eu sei, né? A gente aqui é muito transparente, muito honesto, que o chapéu se tornou realmente a minha marca. E é diferente, ninguém sai por aí com chapéu de cowboy. Eu acho que a única vez mesmo que eu te vi sem foi lá na palestra, porque realmente agora se falando atrapalha as pessoas atrás. Exato, né? e eu tenho esse cuidado. Então, mas todas as vezes que eu te encontrei, você usa mesmo. Então não é um personagem aqui, ela é a Andréia mesmo. Eu amo, eu sou do Texas. É isso aí. Então vamos falar um pouquinho aqui de networking mais a fundo. Você afirma que o networking é o princípio do dinheiro. Isso. Certo? Sim. Pode explicar essa visão pra gente? Cara, tudo que eu ganhei na minha vida de dinheiro, inclusive também de pessoas, foi através do network, através de relacionamento. Sim. Então, relacionamento vende. Não acha você que sem relacionamento você vai conseguir vender, independente de inteligência artificial, independente de tudo, ainda mais produtos de high ticket, você precisa de ter esse contato. E tudo que eu consegui, desde o primeiro emprego, foi através de relacionamento. Mas naquela época do primeiro emprego, lá em 2004, 2005, eu não sabia o que era network. Então, mas hoje, vendo, aquilo ali foi através do network. Sabe que aquela fala assim, é o famoso QI, quem indica? Mas né? é real. Então, eu estava num banco, trabalhando na academia, na parte de recepção, e aí eu era uma pessoa que sempre cumprimentava as outras, com um sorriso no rosto, bom dia. Então eu já chamava atenção desse jeito. Por quê? Porque as outras pessoas que estavam lá não faziam o mínimo, o básico bem feito. Então a partir disso as pessoas, e eu perguntava muito, tudo bem? Como você tá? E uma coisa legal, é sempre como você está, não é como vão as coisas. É uma diferença grande, porque Sim. como vão as coisas, ela fala assim, putz, tá correria total. Sempre é essa a resposta. Pode observar, quando você começar a falar, e aí, como é que vão as coisas? Ah, tá bem, muito correria. Agora, como você tá? Aí a pessoa fala, tô bem, ou tô mal, e a gente consegue aprofundar um pouco mais neste papo, né? E até que uma pessoa falou, cara, você sempre sorrindo e tudo, o que você faz? Aí eu falei assim, eu faço educação física. E aí ela falou, você... Ah, entendi. Mas por quê? Porque eu trabalho em banco, você tinha um perfil de atendimento lá e tal. Falei, tudo bem, eu mudo. Na hora, eu já não tava assim, sabe? Eu gosto muito de esporte, mas naquela época eu não queria viver do esporte. Então eu mudei, coragem, para conseguir. E eu falo de novo que dinheiro não traz coragem, mas coragem traz dinheiro. É uma frase que eu uso sempre. Muito então, boa. naquela questão de eu ter coragem, abriu as portas. Eu fui para o mundo corporativo mesmo. Então, assim, foi network, né? E para eu conseguir essa vaga na recepção, foi network lá dentro. Eu primeiro paguei. Paguei como? Sendo aluno da academia. Não é você só ir lá e ficar pedindo. Pô, gera valor. Gera valor é o quê? Ajudando, presenteando, pagando, né? Então, acesso a gente se compra. A gente compra acesso. Então, isso fica mais fácil. Então, foi de tudo. De lá, banco, aí de banco conheci pessoas e depois o meu cliente virou meu sócio. Então, quando eu falo network é o princípio do dinheiro, e possivelmente tudo que você conquistou hoje veio através de conexões.
Não foi assim, vou ficar no meu computador sozinho, eu vou... Existe? Existe. Às vezes o criador do Bitcoins foi assim. A gente nem conhece ele. Mas muitas vezes, até para ele entender o que é Bitcoins, ele precisou criar isso, ele precisou de conversar com outras pessoas, né? Então, tudo através de relacionamento. Então, tudo na minha vida. Até a patroa foi através de relacionamento. Através de network. Até isso. Num café de negócios eu conheci ela. Então, eu brinco que até ela foi através de network. Eu concordo. Na minha vida, o networking teve sempre um impacto assim. Você falou, foi networking. Eu vou dizer, é sempre networking. Uhum. É sempre networking. É sempre sobre relacionamentos. Se a gente não tivesse tido aquele momento, eu não tivesse tido a audácia de chegar lá, Daniel, dar aquela desenrolada, a gente não teria se tornado parceiros, amigos, não teríamos esse convívio. E outra questão também é que você em nenhum momento chegou me pedindo coisas, né? Então você sempre conversando numa boa, como que a gente pode se ajudar, como que eu posso te ajudar. Então isso vai abrindo portas, sabe? Diferente das pessoas que começam uma conexão já pedindo e querendo benefício próprio. Então isso aí já sai um pouquinho da linha certa. Então, ou seja, as coisas vão acontecendo, é um processo. E através desse processo você vai abrindo essas portas, que possivelmente gera uma consequência de dinheiro. Possivelmente vai gerar dinheiro para mim, vai gerar dinheiro para você em algum momento da nossa. E se não gerar, tá tudo ok também. Mas é porque às vezes a gente fica pensando no dinheiro que gera entre nós dois. Mas um insight, uma conversa, uma vinda aqui no podcast pode gerar dinheiro de outras formas que às vezes eu não vou mensurar, mas eu preciso, mas que vem através de você. E às vezes não é o dinheiro. Por exemplo, lá em casa, eu tinha o dinheiro para comprar, o vendedor resolveu não efetuar por questões pessoais, e tínhamos um amigo em comum, muito influente no Rio de Janeiro, que fez faculdade comigo, e foi um telefonema. Eu falei, olha, eu tô com esse problema assim, assim, pessoa dessa área, eu acho que você pode, de repente, interceder aí. Eu tenho uma reunião com ele amanhã para discutir o muro que divide os nossos terrenos em Angra. Caraca. E por conta dessa amizade, eu fui para a mesa da compra da casa, sem o dinheiro ainda ter transitado no BTG. E o dinheiro foi liberado pelo próprio vendedor, que é muito forte, tem uma força incrível. Ligou para o banco e falou, libera agora. Esse dinheiro é meu, por um pedido de um amigo em comum. Então, não tenham a ilusão, é sobre networking. E só para complementar isso aí, que é uma observação que o pessoal aí de casa tem que pegar o que ela falou e que às vezes vocês não observaram que ela pediu ajuda. Então, a gente precisa pedir ajuda, sim. Não acha que o cara que você pediu ajuda, ele ia te ligar e ia saber que você estava comprando a casa e estava com esse problema. Se você não fosse até ele, não ia resolver. Então, muitas vezes, a gente tem que pedir ajuda, sim, sabe? Então, a gente precisa disso. E eu vejo que muita gente sofre sozinha ou fica sozinha e acha que os outros têm a obrigação de descobrir o que ela está sentindo, o que ela está passando e ajudar. Não. Se você não fala, ninguém está sabendo. Então, é mais um insight aí para vocês. Verdade, é verdade. Requer uma ação. Não adianta você ficar com medo de chegar, não tomar uma atitude, porque a sua fila não vai andar. Então é isso. Vamos para a próxima, Dani. Bora lá. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem tentando fazer networking? Primeiro é querer vender o seu produto rápido, né? Já chegar vendendo. Não faz sentido. Network não é sobre venda. Se você quer vender mais, monta uma equipe comercial, treina seus funcionários, começa a ligar vendendo mesmo, prospecção. E eu vejo que muitos vão para o evento de network querendo vender o seu produto. Não é. Network é doar, network é ouvir, network é entender as dores dos outros. Outra coisa também errado dentro de network é quando você também vai em eventos e fica no seu canto, chega atrasado, fica só mexendo no celular. Ah, Daniel, mas eu sou tímido. Cara, então se você é tímido, tem algumas estratégias para isso. Chega mais cedo, porque se você chega mais cedo, quem tá chegando, o que vai fazer? Te cumprimentar.
Se você chega mais tarde ou atrasado, já está todo mundo conversando. Você que vai ter que cumprimentar as pessoas. Então, é coisa simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de ficar complexando muito o network, sabe? Vamos simplificar ele. Network é simples, é fácil, nem sempre. É difícil também você conectar com as pessoas, mas é simples, tem uma maneira rápida e simples. E outra coisa é lembrar do nome da pessoa. O nome da pessoa é a única coisa que você fala de uma pessoa e que você não tem permissão dela para você falar. Então, olha só, o seu nome, você nunca me deu permissão para falar, mas eu já falei de primeira. Oi, Andréia, tudo bem? Você não me deu permissão. E a gente tem que saber o nome da pessoa. Não pode esquecer, não pode... Aconteceu até uma situação, Andréia, vamos lá falar dos papos aí, que assim, é lamentável que isso aconteça. São duas. A primeira, numa rodinha assim de um evento, uma pessoa chegou e cumprimentou todo mundo da roda. E aí depois foi dar um rolezinho ali, conversar com outras pessoas, nós falamos o nome, ele chegou lá de novo, em outra roda que eu estava, ele me cumprimentou de novo, dando muito prazer. Então, ou seja, o cara, quando foi cumprimentar, ele simplesmente nem reparou, nem estava presente naquele momento. E o que você acha? Que eu conecto com essa pessoa ou desconecta? Quando ele me passa 2 vezes me cumprimentando muito prazer. Desconexão rápida. Total. Então, a gente tem que estar ligado nesses mínimos detalhes. Outra coisa, como eu falei, vender seu próprio peixe e tudo mais rápido, você está nessa fase também, às vezes, de construção. Vamos lá, construção é bom, falar a verdade, não dá pepino pra caramba. Não é negócio bom? Vamos falar sério. Depois Requer que uma pica, energia enorme. mas trabalheira, né? É problema ali, fala que vai gastar tanto e gasta 10 vezes mais, é gente que falta para trabalhar. Então E eu passei por isso algumas vezes na minha vida, e aí já não é algo que eu gosto muito. Essa pessoa chegou no evento e ela já chegou para mim falando assim: meu nome é João, tá aqui o meu cartão e eu trabalho com construção. Até esse momento, assim, ok, foi uma riminha, mas o cara já chegar assim para mim, não faz sentido, sabe? Então, desconecta, porque ele nem sabe se eu gosto ou não de construção. Para que ele já tem que oferecer o produto dele? Ou se precisar de construção, me chama o João, alguma coisa assim. Ou seja, querendo vender. Então, não é assim, sabe? Você chega e já... Opa, tudo bem? Meu nome é Daniel. Como que você chama? Ô, Andréia, que bom que você está aqui. Tá gostando do evento? Quebra-gelo. O que tá achando? Quem te convidou, Andréia? E aí? Aí começa. Andréia, e você? Você é daqui mesmo? Trabalha em que área? Aí você fala, cara, eu trabalho com vistos americanos, eu trabalho com imigração, investimento nos Estados Unidos. Cara, que legal, Andréia. Pô, muito bom. E como é que é isso? Você mudou para lá quando? E você vem muito pro Brasil? Entendeu? Eu tô indo nessa história. Lógico, interagir, né? E eu acho que, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas o princípio, a natureza é relacionamento. O princípio eu vou estender a mão antes de pedir. Sim. Gere valor primeiro e depois pede. E aí, quando eu começo a perguntar para você sobre a sua empresa, a sua vida, qual que é a ação sua depois? Perguntar também, Daniel, e aí, o que você faz? Você está tão cansado de falar? Você está com sede? É até o momento de você tomar uma água e me perguntar agora, sabe? Então, é isso que eu falei, é não chegar atrasado, é perguntar mais sobre o outro, escutar mais dentro disso, lembrar do nome. Então, são essas... Não ficar muito no celular, sabe? Chegar com um sorriso no rosto, energia lá em cima, não é chegar para baixo, porque relacionamento, network, é troca de energia. Então a gente precisa de estar com energia alta, não é energia baixa. Então isso tudo são erros bobos que as pessoas cometem e que desconecta ela com muitas pessoas e acaba que ela vai em evento e ao invés de fazer boas conexões, ela volta para casa com muito mais ansiedade e angústia, porque ela investiu tempo e dinheiro em um evento e não teve bons resultados, justamente por erros bobos, sabe? E tem um erro fatal aí também, que quando você vai em eventos e você conhece algumas pessoas, já você fica só com elas. O evento é para você conhecer outras. No meu grupo até brinco, cara, você tá aqui sentado com seu amigo, sai aqui agora, vamos lá pro outro, vocês já conversam depois, para de ficar contando fofoca aqui, não é o ambiente...
e vai para outro lugar, conhece outras pessoas, depois vocês se unem de novo. Circula. Não faz sentido nenhum. Eu vou no evento, beleza, te cumprimentei, André, tal, a gente já conhece, já tô aqui, para que eu vou ficar lá naquele evento? O que eu posso fazer é te ajudar nisso. Em algum momento que eu ouvi alguma pessoa falando assim, eu preciso tirar visto, eu preciso de... Opa, vem cá, conheço o André, já conecto. E deixo lá e saio. Sim. Não fico lá. Então, é mais ou menos assim que eu faço e dá muito resultado. A gente não tem dúvida disso. Boa. O Gran Club tá aí. Tá tudo aí para provar que realmente tem resultado e a gente tem visto isso aí com frequência. E show. Então, Daniel, me fala um pouquinho mais do Gran Club e do Grupo N. Pois é, Andréia, o Grupo N é assim, eu sou fã, sabe? E eu montei ele em 2019, em BH, foi onde tudo começou. Eu já tinha muito, assim, contato com pessoas, já tinha muito essa questão de comunicação. E aí eu sempre gostei muito de permuta, trocar mesmo, porque viabiliza o negócio. Ou seja, às vezes a pessoa quer comprar de você, mas naquela hora ela não tem R$1. Você fala, cara, vem cá, você tem essa água aqui, eu preciso de algumas para os meus eventos, me dá um pouco dessas águas e aí o resto você paga, fechado? Beleza, viabilizou. Ou às vezes troca elas por elas mesmo, porque eu preciso de mais águas ainda e ela precisa do meu produto. E aí eu criei o Gran Club sendo uma plataforma, um aplicativo onde as empresas se associam dentro dele e geram trocas lá dentro, viabilizando muito negócio. Só que eu criei ela para ser digital, criei ela para ser um aplicativo e as pessoas olhando lá e fazendo os negócios. Mas eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Não adianta ficar só no digital. E isso foi em 2019. E aí eu falei, eu vou começar a fazer cafés de negócio. E aí nesses cafés de negócios, eu percebia que após um café, as negociações aumentavam. Todo pós-café aumenta. Primeiro, quem não é visto não é lembrado. Independente se você está num aplicativo de negócios ou tem uma comunidade no WhatsApp, você tem que ser visto de alguma forma. As pessoas não vão lembrar de você. Elas não têm obrigação em lembrar de você. E aí eu via que nesse movimento as pessoas também postavam fotos no evento e trazia mais gente para mim. Então, toda semana do café, no dia do café depois, era o dia que eu mais vendia também para outras pessoas, porque elas ficavam curiosas para entender o que é o Grupo N e chamavam, através do Instagram, chamavam para conversar e eu convidava para entrar. Então, a gente faz sempre o café de negócio. Foi duro um pouquinho na pandemia, a gente teve que fazer online, mas depois nós voltamos firme e forte e o mercado está necessitado disso cada vez mais. As pessoas não estão querendo mais fazer reuniões online, cursos online, elas querem presencial, querem conversar com as pessoas, querem escutar, vender, encostar, não é? Olhar certeza. no olho, sentir a emoção, porque o negócio ficou muito... É claro que tem coisas que dá para fazer no digital. Você, como advogada, um processo, uma audiência é muito bom fazer no digital, né? Não tem que ter deslocamento, ir lá, aquela coisa de esperar, ótimo. Mas reuniões de negócio, o presencial tende a ter mais conexão e negócio. E aí, dentro lá, a gente tem a nossa moeda, que é uma moeda fictícia, para as pessoas, ao invés de falar créditos e débitos, exemplo, Andréia, quanto é o copo d'água? 10 débitos? Não, é 10 N, e um N é R$1. Então, facilita muito. Então, é um clube de permuta entre os associados lá dentro. E a gente tem desde empresa que limpa carpete, estofado, vende material de limpeza, até empresa que vende imóvel lá, construtoras. Tudo isso movimentando. E o meu objetivo agora é a expansão. Trazer, ir para São Paulo, trazer para o Rio, né, Andréia? Bora! Sim, bora! Carioca, Dallas, N Texas, Flórida, que também estamos lá. Então, assim, eu gosto muito, sabe? E em BH são pequenas e médias empresas. Só que ainda faltava algo para mim. E eu participando de alguns grupos de network também, que é sempre importante, a gente não pode parar, a gente tem que sempre crescer, sempre subir de nível, aprender, ninguém sabe tudo. E aí, a partir disso, eu comecei a frequentar um grupo em São Paulo, que é do Flávio, do Joel e do Caio, e eu comecei a despertar muito para a questão da educação. E eu falei, eu preciso de criar algo
de educação mais focada em negócios, em network. Por quê? Porque tem muita mentoria hoje, muito. E as pessoas não absorvem o tanto de conhecimento assim. Não precisa disso tudo. Você não precisa saber de tudo e muito. Você pode focar em algo, você pode ir aprendendo aos poucos, você não precisa de querer muito. E eu vejo que as pessoas saem de uma mentoria, vão para outra, vão para outra, vão para outra, e nunca está satisfeita e não executa. E aí eu falei, a minha vai ser um grupo onde eu vou dar retorno financeiro para as pessoas. Vai ter a educação? Vai, como um braço, como um bônus, um plus. Mas a gente vai gerar negócio. E aí eu falei, eu vou fazer de high ticket, eu vou fazer com pessoas níveis acima. Então eu criei o Gran Club, a partir disso, onde tem um ticket maior, e lá a gente não tem moeda, nada, mas tem muitas experiências, muitos eventos, e eu sou essa pessoa de conectar uma pessoa com a outra, para gerar o resultado financeiro. E muita gente tem dificuldade de se conectar com outras pessoas. Sim. Né? Então, assim, acaba que isso facilita. Eu durmo e acordo com o Gran Club pensando como que eu vou dar retorno financeiro para a pessoa. Porque é o jeito mais fácil de você reter seu cliente. Elogio de cliente abrindo carteira. Sim. Não adianta. E a expectativa é essa. Eu não estou assinando para um clube de networking para não gerar negócios e para não monetizar isso. Sim. Então, faz muito sentido. E aí eu tô com essas duas, por enquanto focado nisso. E aí eu penso em depois ir para outras áreas, assim, mas o momento agora é centralizar. Eu não sou aquela pessoa agora, não sou mais, já fui. Mas de ficar abrindo pequenas coisas e gastando energia em pequenas coisas, sendo que é muito melhor você focar em algo, gastar sua energia toda e fazer o negócio dar certo, que aí a partir deste você consegue mais tempo, porque tá dando dinheiro, você tá comprando mais tempo, colocando pessoas para abrir outros. E é um erro que algumas pessoas fazem, né? Porque vê esses caras da internet cheios de coisas e acaba que acha que tem que simplesmente abrir várias coisas também. Mas esses caras, quando eles começaram lá atrás, eles tinham uma só. Sim. E aí eles foram crescendo e abrindo outras. Mas eles não chegaram começando com 10. Porque não vai ser todas medíocres. Então, se você é muito bom em algo, cresce muito, depois você vai abrindo outras. Que aí você sabe montar equipe, você sabe liderar, você sabe de gestão de pessoas, você sabe de gestão financeira, porque você aprendeu tudo naquela. E aí fica fácil de você usar em outras. Né? Eu muito concordo, porque querer fazer tudo é se especializar em nada. Então, quando a gente foca numa coisa e é muito bom naquilo, foi a opção que eu fiz quando eu abri a primeira empresa de beleza lá fora. Mas não vai botar maquiagem, não vai botar outros serviços, não. Nós somos especialistas em pelo e pele. E ponto. Então, acho que o que você está falando é muito sobre isso. É se especializar, você faz muito bem. Aquilo é o seu nicho, e você domina. Sim. E aí, sim, como você já provou, Daniel já provou que ele é o pai do network, ele é o cara. Agora é realmente expansão. Eu fiquei curiosa aqui, pensando conforme a gente conversava, que vamos trazer agora essa questão do networking para o teu caso concreto. Quando você começou ou o Gran Club, ou o Grupo N, e aí eu não sei nem se eu estou criando uma loucura aqui, mas eu consigo ver ou classificar um networking ativo e um networking passivo. Que é quando, às vezes, você não fez muito esforço, mas você teve um ponto de conexão, ou alguém que veio. Existe essa distinção, ou eu estou criando uma coisa completamente... Então, tudo tem um ativo e passivo mesmo. Existem, em relação a network, então, ou seja, tem o ativo onde você vai captar, você vai fazer o negócio acontecer, eu participando de grupos, e tem o passivo onde eu tenho uma possibilidade de fazer uma degustação do que eu faço para as pessoas virem. Eu atraio as pessoas. É como se fosse o caçador e aquele que é o fazendeiro, que ele planta para colher. O caçador vai fundo, pega a presa, né?
vai caçar. Então, as duas empresas, o que eu fiz? Eu fui o primeiro, o caçador. Eu fui batendo na porta das pessoas, fazendo essas conexões e trazendo. Só que tem uma coisa, André. Eu falo das moedas da atualidade, que são 3. Se você tiver uma delas, você já está na frente de muita gente. Se você tiver as 3, você ganha o jogo. E são 3 Cs. Conta pra gente. Credibilidade, comunicação. Anota, hein? Anota isso. Credibilidade, comunicação e conexão. Primeiro, se você não tiver credibilidade, você esquece. Você não vai fazer negócio com ninguém. E credibilidade se constrói. Tá? Credibilidade é quando você sai da sala, as pessoas estão aí falando de você, aquela fofoca boa. É que todo mundo compra com você de olho fechado. É que você é transparente e as pessoas sabem que o que você está falando, elas têm que entrar de olho fechado. Conexão é você estar com pessoas certas no lugar certo, você ter pessoas que te ajudam e você ajudar outras pessoas. E pode sim pagar para ter conexão, não tem problema nenhum em curto caminho. E comunicação é algo indiscutível, porque a pessoa que não sabe comunicar hoje, e comunicar não é só falar, é escutar, é saber se posicionar, você já consegue. Então é uma habilidade que você ganha o jogo. E pode ser treinada. Pode ser treinada. E eu tinha muita facilidade em falar, só que pouca facilidade em escutar. Sabe aquele cara que gosta assim de ser o líder da rodinha e tudo? Ele sempre quer falar primeiro, né? Só que aí que tá, eu sabia que, comecei a aprender que se eu escutasse mais primeiro, eu ia na direção mais correta. Tem uma coisa que em vendas, quem fala menos vende mais. Com certeza. É sobre perguntas, é sobre quem entender. Pergunta certo vende mais. É sobre entender, Sim, né? Então, o que eu faço nas vendas? Eu direciono a pessoa para tomar uma decisão. Eu não fico forçando e tentando convencer ela que meu produto é bom. Eu direciono ela para a decisão. E a decisão dela, eu estou conscientizando ela que o meu produto é melhor, mas de forma tranquila, fazendo perguntas e ela mesma vai entender isso aí. Só que eu tenho que ter credibilidade. Eu tenho que ter... ela tem que confiar em mim e eu tenho que ser transparente com ela. Então, dessas 3 coisas, você precisa de ter para ter sucesso. Então, possivelmente aí o sucesso que você tem, pode falar, você tem conexão? Muitas. Credibilidade? Costumam dizer que eu sou um sujeito homem. Palavra boa na praça, isso é fundamental. Comunicação? Acho que sim, né? Tá vendo? Então pronto. É isso. Então se a gente tem essas 3, a gente consegue conquistar muita coisa. Se você aí tá sem conquistar, alguma coisa tá faltando aí nessa engrenagem. Aí você tem que pensar e ver qual você precisa. Daniel, tem credibilidade. Cara, mas você tá mostrando isso? Porque se você não mostrar, ninguém sabe também não. Você tem que ser intencional e mostrar. Não adianta nada você conquistar um prêmio do cara mais confiante do mundo e não mostrar isso para as pessoas. Vai ficar só para você ou quem estava lá vendo. Então a gente precisa de mostrar. Então assim, dentro do network eu tenho essas duas. E o Grupo N, ele vem muito com indicação agora e o Gran Club também, porque eu já fiz o trabalho de captação, já fiz o trabalho do ativo, de criar a minha rede, e aí eu comecei a mostrar isso, criar essa autoridade, e agora as pessoas, eu jogo iscas para as pessoas quererem se conectar à minha pessoa. Então hoje eu estou fazendo muito esse network passivo, que é realmente abrindo algumas portas para algumas pessoas conectarem a mim. E caçando, ou seja, indo atrás de outras conexões mais certeiras que vão me trazer resultado mais rápido e eu vou conseguir dar resultado também. Essa é a grande questão também. A gente precisa de conectar com pessoas que a gente pode ajudar. Porque se eu for conectar com você que eu não posso ajudar em nada e que você também não pode me ajudar, o que vai acontecer? Eu vou gastar o seu tempo. Vamos fazer uma reunião, André, vamos. Mas peraí, o que eu posso ajudar você? Tem que pesquisar antes, porque senão eu estou gastando seu tempo. Nosso, né? Então a gente tem que ser intencional nisso aí. Sempre, eu concordo. Sempre intencional. E intencional não é ser ganancioso, não é benefício próprio.
Não ter é intenção, maldade. É ter intenção para ajudar a pessoa. E é Então, a sobre pessoa- intenção. É. Eu concordo muito com você. E eu acho, inclusive, que a intenção é que faz toda a diferença. O universo conspira em favor de quem está bem intencionado. Guarda isso, que a Miss Dallas sabe do que ela está falando. Não adianta. O que o outro não vê lá por cima está sendo observado. Então, intencionalidade sempre, né, Daniel? Sim, com certeza. Tá. Com certeza absoluta. Então, vamos para outra... Eu tô gostando disso, viu, André? Muito bom. Ó, te falo, já todo mundo vai ficar batendo na porta para participar do seu podcast, viu? Você vai ver. Fala com a equipe aí que você vai ter que fazer Processo uma fila, seletivo. processo seletivo, porque a galera vai ficar louca aqui. Mas aqui a gente está com processo Você vai de ver. elegibilidade, o crivo tá afiado. Não senta qualquer um aí, não. Qualquer um, mas... Pro Daniel eu tiro o chapéu. Ó, que é e isso? ele senta aqui porque a conexão É isso aí. foi muito forte. E legal isso, até te agradecer de novo, André, que eu fiquei sabendo aí, pelos bastidores, que não é qualquer um que usa o seu chapéu também, né? Eu tive a honra de colocar o chapéu, usar e tirar uma foto. Tá lá no Instagram da André essa foto lá, então já segue ela pra ver a foto minha com chapéu no evento que a gente se conheceu. A gente vai fazer um antes e depois das fotos, tá? Porque tem aquele lá, a gente fez um ontem antes, faz um hoje e joga lá. Conexão. Se você ficasse aqui mais um dia, me desse o prazer de ficar aqui no RJ mais um pouquinho, você iria ter a chance de ir no Aras amanhã. Caraca, olha só. Amanhã Putz, vamos, né, equipe? Amanhã vamos pro Aras. Que é isso? Mas vai ser numa outra oportunidade. Que Com certeza que, ainda mais que eu fiquei... Você falou assim, sinta-se em casa. Me casa, tu casa. Mineiro é assim. No início, o mineiro ele sempre fica receoso, mais na dele e tudo mais. Mas eu brinco que depois do café e do happy hour, o mineiro ele já fica com toda a liberdade do mundo. Ele quer voltar, quer ficar próximo mais tempo e aí se sente em casa. Então, mineiro é assim. Você pode ver em eventos, quando tem muito mineiro, no primeiro dia, o evento tá mais xoxo, sabe? O pessoal tá mais tímido e tudo. Mas passou o happy hour, se for no outro dia, a galera já fica conectada e tudo. É perfil, né? Mas olha que coisa interessante que você está deixando aqui nas entrelinhas. Você também tem que observar regionalidade no networking. Existem características locais. O mineiro, ele precisa do café, do happy hour. O carioca, ele já se joga e não sabe nem quem é, já convida para ir para casa. O paulista já tem outra característica. Sim. O americano, então, nem se fala. É uma outra dinâmica completamente diferente. Quer dizer, são fatores, né, Daniel? Sim, são pessoas, são culturas diferentes. E aí vem um ditado antigo que a gente tem que mudar isso aí, que é o seguinte: trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Errado. Você tem que tratar o próximo como ele gostaria de ser tratado. Esse é o negócio. Esse é o negócio. Não é tratar como você gostaria. Por quê? Porque o que eu gosto, você não gosta. Então, assim, como que eu vou te tratar como eu gosto? Não, eu tenho que saber como você gosta de ser tratado. Então, isso aí é um insight aí para você que às vezes não está fazendo negócio ou não está criando relacionamentos e criando conexões boas. Às vezes está tratando a pessoa como você gostaria de ser tratado. Então não é assim. Então fica uma outra dica do pai do networking. Observe as características. Observe as características para que você possa dar um approach certeiro para aquilo que a pessoa tem a expectativa para, né? Tem uns drives humanos que fica na cabeça do ser humano. Eu vou tentar lembrar de todos, mas crescimento, segurança, contribuição, doação. Peraí, crescimento, segurança... Contribuição, ação. Contribuição e doação. Amor, carinho. Diversidade. Deve ter mais um aí. Mas cada ser humano, ele age de uma certa forma. Então, ou seja, por que eu estou falando isso? Nas próprias vendas também. Quando eu converso com alguém, eu tenho que saber com qual drive ele age.
porque isso é importante. Se o cara for de segurança, ou seja, estabilidade, eu não vou vender para ele o Grupo N ou o Gran Club como um grupo de network que muda muito todo mês, que viaja faz um café diferente do outro, porque ele não gosta disso. O que eu vou falar? Dentro do grupo, nós temos pessoas onde conseguem te ajudar naquele momento que você mais precisar. Então, ou seja, eu estou mexendo no drive dele, que ele quer segurança, ele quer estar no meio onde pessoas podem ajudar. Foi até engraçado que uma vez eu tinha um passaporte gastronômico e eu tentei vender para uma pessoa de várias maneiras. Cara, compra esse passaporte para você revender, você vai ganhar dinheiro. Cara, compra esse passaporte, ele é diferente, você vai conhecer vários restaurantes. E não comprava. Mas quando eu fiz uma campanha de doação, quem comprar o passaporte, 50% vai ser doado para uma instituição, aí ele comprou. O que é o drive dele? Doação. Então ele age assim. Então cada um age de uma forma. Se você está no drive agora, a gente pode mudar também. Se você está no drive agora, Andréia, de crescimento, não adianta eu chegar para você e falar assim, Andréia, vamos para o Grupo N, que as pessoas vão te adorar lá, você vai se sentir em casa e tudo. Você fala, cara, Daniel, eu quero negócio, eu quero crescer, eu quero aprender. Tem lá? Tem. Aí entendeu? Deu match. Então eu tenho que... Como que eu faço isso? Perguntando. E você, em alguns momentos, você vai falar isso. E sabe como que você fala? Repetindo e com entonações. Você fala assim, porra, adoro essa questão de vendas, adoro essa questão de crescer. Opa, já anota. E aí você fala, Andréia, você lembra que você falou que você gosta de vendas, crescer? Pois é, lá no Grupo N ou no Gran Club, você vai conseguir vender mais. As pessoas lá estão aptas a te comprar. Lá você vai conseguir aprender com as pessoas muitas coisas, porque elas já têm todo o processo de vendas lá e pode te ajudar nisso aí. Então, em menos de 2 meses que você estiver lá, você está vendendo mais. E você está crescendo como pessoa e como empresário. Eu falo isso aí, o que eu estou fazendo? Reforçando aquilo que você já me falou. Sim, você já entendeu a necessidade e a dor. Sim. E agora você vai suprir, porque esse é o seu trabalho, de adequar dentro do teu grupo como é que você... Exatamente. E aí eu criei um entre desses, que é o de autenticidade. Gosto. Né? Porque você gosta de ser autêntico. Gosto. E se eu falar com você assim, André, você vai lá no meu evento, porque você pode ser você, do jeito que você é, você vai. Me ganhou. Agora, se eu chegar pra você, André, ó, não vai não, lá tem que ir de paletó, blazer, você não pode ir assim, nem faz. Cara, você não vai. Desconectei na hora. Então, ou seja, muitas pessoas agem com esse drive de autenticidade. É simples, não é fácil, mas isso aí você vai direcionando, cara, você vende, você faz conexão, você gera negócio. Ser de verdade, eu acho que é sempre muito, muito fácil. Sim. Porque você tá direto na raiz, é o que é. O que precisa, o que quer, o que eu posso ajudar. Eu sou desse jeito. Nem todo mundo é obrigado a gostar de todo mundo. Sim. Nem sempre dá match. Mas é muito mais fácil que dando ou não dando match, seja de verdade. Porque se não for, também não vai gerar nada. E dentro disso, pra gente finalizar nessa questão da venda, porque em nenhum, o Grupo N ou o Gran Club ou qualquer empresa, ela pode ter todos esses drives. Ela pode ter contribuição, ela pode ter doação, pertencimento, ela pode ter crescimento, ela pode ter diversidade, tudo isso. Mas não dá para você ficar falando algo que não conecta com a pessoa. Então, você vai gastar à toa cartucho com ela e não vai vender. Então, você direciona a venda para uma decisão da pessoa. Você direciona o papo para uma decisão. Então, ou seja, eu leio o seu perfil, autenticidade, crescimento, você é a pessoa de contribuição, né, de querer ajudar o próximo. Então, ou seja, se eu chegar para você e falar assim, não, André, lá é só um encontrinho, o pessoal fica todo acolhidinho assim, quietinho, muito seguro, pode ficar tranquilo, você não vai querer, porque você está apto a arriscar, você está apto a crescer, você está apto a ajudar. Então eu tenho que ir nesse sentido com você, que você fala, caralho, esse produto é para mim, esse produto é para mim. Então, assim, a gente tem que escutar mais e observar mais. Isso faz com que você conecte e vende. Tá pensando aí? Tô pensando. É muito material bom, muita coisa boa. O Daniel realmente domina essa seara e é sempre muito bom aprender, né? Com certeza. Eu quero mudar um pouquinho de pauta. Vamos lá. Quero mudar um pouquinho de pauta, que você sabe que eu tô começando, né? Sim.
veterana nos negócios, mas novata aqui no digital e sem problema nenhum. Sou muito bem resolvida, você sabe disso. Eu quero saber que eu tô Humilde curiosa. também, né? Então, humilde isso é ótimo, né? Querer aprender sempre, Ué, né? o que tem? Né? Isso aí tem... Nunca é tarde. Só termina quando acaba. Deixa eu te falar. Eu tenho uma curiosidade das redes sociais, né? Porque eu ainda tô, né, ali engatinhando, começando. Então, como é que é essa coisa do haters? Tá. Você recebe essas coisas? Acho que todo mundo que está em exposição, em algum momento, né, vão chegar os haters. Eu tive um momento desse que foi a questão do carro. Ah, eu imagino. Porque divulgou muito isso. Então, mais um tentando dar golpe. Mais um se achando. Ah, comprou um carro, eu tenho 3 aqui, o que tem? Umas coisas assim, sabe? Eu, escutando muita gente e analisando tudo, tem 2 coisas que eu faço hoje. Primeiro, é falar mais não. Então, quando você fala mais não, você cresce muito também. Porque, lembra, aceitar muita oportunidade te distrai. Nem sempre é você saber o caminho ou a direção. Muitas vezes é você não se distrair. Então, quanto mais você for indistraível, mais certo você vai conseguir as coisas. E a segunda é não dar importância para pessoas irrelevantes. Então, assim, cara, você tem que dar importância que sua filha fala, que seus amigos falam, as pessoas que você ama falam. E às vezes nem você dá importância, mas não quer dizer que você vai seguir, né? Porque se eu seguisse o que minha mãe tinha me falado lá atrás, ela ia falar, não, continua na educação física. Pra que você vai mudar? Você sempre gostou muito de esporte. Entendeu? Olha a diferença. Sim. Né? Mas a cabeça dela é uma, a minha é outra. Então, assim, eu não tive ainda um momento assim muito, mas eu vi algumas coisas. Mas aí, André, o que acontece? Quando começa a ter essa turma, você pode ter certeza que você também já fez os fãs. Entendeu? Você já fez os fãs. Não vem solo, né? Haters não vem solo. Aí eles defendem. Eles defendem. E aí começa a crescer sua comunidade. Então, essa pegada é muito boa. Então, ou seja, você vai transformando cliente e pessoas ali em fãs, através de relacionamento, e aí, quando vier... Vai. Ó, eu vou ser bem sincera. Você é uma pessoa que possivelmente terá vários. Vai, pô. Vai. Você causa. O seu modo de ser é um modo que chama atenção, é um modo que agrada muita gente, mas que vai desagradar muita gente. A pessoa que chama atenção, ela vai desagradar muita gente. Então, você vai ter. Eu sinto uma dicotomia, né? A gente tanto tem pessoas que admiram a audácia e aí falam, pô, que legal, eu vejo em você aquilo que eu queria, que eu gostaria de produzir e é um exemplo a seguir. Eu quero também, se você faz desse jeito e tá tudo bem, eu também quero poder ter essa autenticidade, essa audácia, esse dinamismo, e ao mesmo tempo você tem as pessoas que se ofendem profundamente, você vê que aquilo tá incomodando. Frustrados. E nunca escute algo de alguém que não construiu nada, não chegou nem perto do que você já construiu. Tem que escutar a gente que já construiu, porque eles sim sabem o caminho. E ainda querem dar pitaco. Ah, mas o pessoal gosta... Por isso que o pessoal gosta tanto de novela, né? Sim. Querem dar pitaco e ver novela e ficar vendo na vida dos outros. Então, isso aí é normal do ser humano. Que pena, às vezes, né? Porque gasta tanto tempo com isso que poderia estar gerando mais emprego, gerando mais oportunidade, crescendo, lendo um livro, conhecendo histórias de outras pessoas, ao invés de ficar querendo dar esses pitacozinhos assim na vida dos outros. Eu já fico mais no off nisso aí, sabe? Eu evito muito falar, ao menos que eu tenha liberdade com a pessoa e eu vejo que eu posso agregar de uma forma e que eu já passei por isso. Porque às vezes a pessoa quer dar uma opinião porque ela nunca passou por isso. Cara, se você não passou, não dê opinião do que você acha. Não tem propriedade para falar? Nada. Então, ou seja, eu não vou quando eu não vou chegar sozinho e falar assim, eu vou montar uma empresa nos Estados Unidos. Cara, eu nunca montei. Vai, se você quiser, isso não é problema. Sabe. Tem eu à vista. Você sabe. Claro. Então, ou seja, eu tenho que escutar você. Já trilhei, você né? já fez isso. Agora, se você nunca tivesse montado, você não ia ter autoridade para falar. Então, você é a expert em montar, porque você já saiu do zero, foi para lá na cara e na coragem, montou, sucesso, já tá
fazendo muitas coisas lá, então, ou seja, você já sabe o caminho. Já ajudei outras pessoas. Isto é a missão de um mentor. E aí, o mentor, ele não é ser o seu GPS, porque GPS, ele dá a direção igual para todo mundo. Concorda? Sim. O mentor é realmente ser algo de acompanhar você e te passar de forma personalizada e te entendendo e dar a mão para seguir o caminho que você quer através de vários tipos de caminho, onde você já passou e já sabe os atalhos, já sabe as pedras, e aí fica mais fácil, encurta. E um erro, cara, se você erra, você pode ir para ruínas. Já viu aquela você sobe de escada, mas desce de elevador, né? Ou seja, para você conquistar as coisas é degrau por degrau, não é fácil. Até chegar lá no topo, rala. Mas, cara, se você cai de assim... Rápido. É que elevador mesmo, pum, não é fácil, né? Não é fácil. Muito legal. Eu queria agora te perguntar se você tem alguma história. Eu tenho uma pitadinha de humor, então eu gosto muito dessas histórias inusitadas. Tem alguma história inusitada que já aconteceu dentro do networking? Uma situação engraçada que você pudesse dividir com a gente, ou intrigante? Pô, teve. São duas histórias. Quando a gente vai falar de network, vamos falar também de grupos que eu participo e tudo, que o network fez eu acessar isso, né? Mas eu quero fazer uma história antes, até mesmo como que as pessoas mudam. Eu era uma pessoa super tímida. Sinceramente, sério. E aí teve uma vez, novinho, que eu faltei de aula, e eu tava com a minha mãe andando no bairro, e aí era uma excursão, passou um ônibus. E aí todo mundo me viu, e Daniel, Daniel! E aí o ônibus foi voltando. Minha mãe falou assim, Daniel, o ônibus tá voltando. E eu tava morrendo de vergonha. Minha mãe olhou para um lado, olhou para o cadê o Daniel? Quando viu o Daniel, já estava em cima de uma árvore para ninguém ver ele. Então, assim, eu sempre fui um cara tímido. Eu comecei a não ser tímido depois. Fui mudando. É treino. E execução cura o medo. Então, ou seja, quanto mais eu me colocava falando, quanto mais eu me colocava em público, menos medo, menos timidez eu tinha. Quanto mais você enfrentava o medo. Quanto mais Sim. você tinha coragem de falar, não, o medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Não pode, não pode. E aí teve um caso legal também num evento que eu fui, e com a nossa querida Hortência. Lembra dela? Você já viu essa história? Eu vi esse vídeo, inclusive, sensacional. Cara, acontece umas coisas comigo e eu sou muito de intuição, sabe? Agradeço isso aí de ser assim, porque eu sei que muita gente também tem intuições, mas não segue, não ouve. E aí, naquele dia, eu fui num evento e aí a Hortência foi fazer um sorteio de bolas autografadas. E ela pegou 3 papéis, eram 4 bolas, ela pegou 3 papéis e sorteou para três pessoas. E eu já sentia dentro de mim que eu ia ganhar. Alguma coisa estava me falando, eu falei com 2 pessoas atrás, eu vou ganhar. E aí a última bola, a quarta, ela pegou 2. E aí ela falou assim, ó, esse papel aqui que está na esquerda, essa pessoa vai ser sorteada, mas ela não vai ganhar. Essa pessoa vai ter que passar pela essa frustração. Porque eu já passei por muitas, ela vai ter que aprender. E aí, cara, na hora ela falou, Daniel Gramina. Eu falei, caraca, não é possível. E ela falou, você não tem direito de falar nada, senta aí, acaba. E eu fiquei naquilo. Mas no final, ela me chamou e falou assim, com todo mundo assim, ó, você acha mesmo que eu ia fazer uma palestra motivacional, ia deixar alguém triste aqui e tal, frustrado? Ela falou, você não ganhou a bola, mas você ganhou a minha camisa da seleção autografada. Aí a galera, aí eu falei, cara, e eu vendo os vídeos antes, e olha só, nem todo mundo torce pra gente, ri da gente, sabe? Ri da situação. E eu vi as pessoas rindo quando ela falou que eu não ia ganhar, e depois que eu ganhei, todo mundo adorou. E no final também ganhei a bola, todo mundo ganhou uma bola, então assim, saí no plush. Foi muito bom. Isso aí foi situações assim. E já teve situações ruins assim dentro de network, onde eu fui muito afoito no negócio e que eu não deveria ter ido, e acaba que eu perdi um pouco o time do negócio, que eu tive que recompor isso para conseguir o que eu queria, de tipo já chegar pedindo, já chegar querendo algo. Então a gente erra também, nós somos seres humanos e a gente tem que entender essas situações.
No mais foi isso mesmo, mas os meus eventos eu adoro coisas diferentes. Eu sou mais parecido com você, assim, nisso. Muito criativo, muito Então audacioso. eu vou muito fantasiado, coloco mascote, coloco. Então a galera gosta muito disso, sabe? Então o pessoal fica sempre assim: o que o Daniel vai aprontar agora? Será que ele vai descer assim, de uma. Como é que é? Com aquela corda, ver se vai voar? E eles acham isso. Eu tô até meio me segurando um pouco nos eventos para não ficar muito assim. Bom, a gente que fala de arquétipo, estuda arquétipo e tudo, dá pra ver que tem um arquétipozinho aí de parecido até com o meu em situações. E eu aconselho a todo mundo que vai lá checar no Instagram do Daniel o vídeo do Joel J. Também dê uma olhada nesse da Hortência, porque é maravilhoso. E aí foi exatamente isso, né? Primeiro você achou que, poxa, que chato. Eu fui sorteado por um nada. E, na verdade, no final, a coisa se reverteu em você ser o que foi o maior beneficiado no Acreditar, sorteio. né, André? A gente tem que acreditar. Não pode desistir. E você acreditou, porque Sempre. você falou, eu já senti que Já eu ia senti. ser. Então você atraiu. Sempre. Porque a gente acredita muito aqui no poder da mente, no poder da atração. Muito. Da criação primeiro aqui dentro e gerar essa energia que concretiza. E é assim que a gente vem trazendo os nossos negócios. Isso aí. E você vai trazer pessoas boas para perto de você quando você passa essa energia boa. Vibra bem, né? Você vai atraindo o que você é. Já viu aquelas pessoas que reclamam muito? Ela vai só atrair problemas, só vai atrair pessoas que reclamam. Então, é o momento dessa mudada de chave. Quem está reclamando muito é pensar, cara, eu tenho que parar disso aí, não ficar focando só nesse ponto negativo. Reclamei, beleza, parou, passa para o próximo passo, vamos começar a pensar de forma positiva. Por isso que quando a gente tem uma coisa ruim, se a gente ficar focado naquela energia negativa, começa a vir tudo ruim de uma vez, né? Então isso acaba enfraquecendo um pouco a gente. Claro, tem momentos de luto, tem momentos de fraqueza, a gente tem que entender isso, mas ir se recuperando aos pouquinhos. E cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo, né? Então isso a gente tem que respeitar, mas sempre indo para um lado a conseguir sair do negativo e ir para o positivo. E acontece com todo mundo, né? Todo São mundo, fases. é. Agora, o que você está dizendo é a importância de você resetar, de você notar que você está com aquela vibração que tá negativa, Sim. não tá legal, e dar uma virada no velocímetro, zerar e recomeçar vibrando positivo, acreditando, querendo, executando. Sim. E a gente pode falar dessa questão de ajuda, que é realmente pedir ajuda se está mal. Num profissional ou com pessoas confiáveis, né? Não adianta ficar sozinho. Então, deixa eu te contar um pouquinho como é que foi minha trajetória de depil nos Estados Unidos. Isso é incrível. Eu me utilizei muito disso. Eu não sei, eu não tenho background, me ajuda, ia num Small Business Center, humilde, pedindo mesmo. Eu não nasci aqui, eu não entendo da legislação daqui. Eu vim do Brasil, fui para os Estados Unidos com 35 anos. Quer dizer, eu já não tinha um histórico cultural ou legal, jurídico dos Estados Unidos. Então, muito foi networking, pedindo. Eu tive a força muito grande de uma mulher lá chamada Sandra Yancey. Ela inclusive, minha audiência, se quiser checar, chama E-Woman Networking. Ela está nos Estados Unidos e Canadá, fortalece mulheres de uma forma linda. E foi muito com essa coisa de aprendizado como você passou, porque você expôs bastante isso. Eu fui aprendendo, eu fui moldando. Eu me lembro das primeiras vezes, já que a gente estava... Eu te perguntei de coisas engraçadas. Eu sentei no networking nela, eu toda tatuada, eu tenho tatuagem, etc., assim como você, e eu sentia o julgamento. Eu estava dizendo que ia fazer, mas não tinha feito. Então, as empresárias já mais avançadas, americanas, elas me olhavam, tipo, será mesmo? Sim. Sei não. E conforme eu fui evoluindo, fui como você, ajustando, aprendendo, dando polish, né? Que a gente fala lá nos Estados Unidos. Eu comecei a entender mecanismos de intencionalidade e é importante falar, a apresentação, o que você veste, o que você usa, é tudo intencional, né? Eu me lembro de que a primeira vez que eu coloquei o Rolex para ir pro networking, e eu fazia assim, eu tô com uma dor de cabeça, e isso era intencional. Miss Dallas é transparente.
E aí eu notei que elas começavam a me tratar diferente. Acontece, Por conta de uma peça, um objeto que não traduz quem eu sou. Só que isso, o Rolex em si incrível. te dá Autoridade. resultado, né? Porque não é qualquer um que compra. Então, opa, se ela comprou, ela tem um resultado financeiro e acaba que abre as portas. Não é alguém só pedindo ajuda como que não tem nada. Mas eu usei como estratégia. Sim. Eu senti que eu era meio uma peça solta por não ser americana, por ser tatuada. Eram senhoras mais velhas. E tem o preconceito, né? Exato. E tem o preconceito. Aqui a gente não camufla nada. Tem muitos preconceitos. O preconceito e o preconceito. Exato. O conceito antes da hora mesmo. Sem te conhecer, te julgou pela tatuagem. O livro pela capa. E aí depois falou, sou brasileira, te julgou porque você, por onde veio, né? Então, te teve que pegar pesado nisso aí pra dar a volta por cima. Exato. Teve uma história até legal disso, você falou de intencionalidade, que foi o seguinte, agora que eu lembrei, a gente vai conversando, a gente vai lembrando, né? Sim. Bate-papo bom é assim. Oh. Mas eu ia alugar uma sala e o cara não queria receber a gente de jeito nenhum, negociar a sala, nem a pau. E aí o sócio meu, ele começou a pesquisar ele em rede social e viu que ele era devoto de São Jorge. Cara, não deu outra. A gente comprou um chaveirinho de São Jorge para colocar na chave do carro. E a gente simplesmente, quando a gente chegou lá, a gente já deixou a chave do carro na mesa. A primeira coisa que ele falou, você gosta de São Jorge também? Aquilo ali se conectou e aí ele alugou a sala pra gente. Porque ele tava com um preconceito, porque a gente era mais novo. Então aí, esse preconceito de ser mais novo, ele não queria alugar a sala pra gente. Então a partir disto, eu tive com ele fazer a volta por cima, conectando em algo para ele simplesmente dar essa chance. Até um quebra-gelo também, mas já direcionado, porque você sabia que ele tinha essa conexão, e aí deu ponto de conexão entre vocês. E conexão vende. Vende muito. Vende. Eu concordo, e vende muito. Bom, vamos começar a fazer um fechamento? Vamos pro finish. Então vamos pro finish, que aqui o finish da Miss Dallas é sempre com aquela pergunta padrão lá do Aras. Pra quê ou pra quem você mete a bota na porta? Pra quê ou pra quem você tira o chapéu? Boa. Cara, eu meto a bota na porta, e que seria pra fechar a porta. Era isso ou não? Pé na porta é uma coisa que você quer alcançar. Então os dois um é pra elogiar ou pra estender o tapete vermelho e tirar o chapéu. Pra alguma coisa ou alguém. E outro eu quero alcançar. Exato. É o bota na porta, show. O meu bota na porta é o que eu quero alcançar mesmo. Eu quero fazer com que o Grand Club cresça muito e eu consiga chegar aí em 77, 78, 79 membros sócios lá dentro e a gente consiga chegar aí uns mais de 100 milhões de negócios dentro do clube e conseguir impactar muita vida, porque todas as empresas que tem lá, elas têm vidas impactadas, né? Elas têm pessoas trabalhando lá e que a gente precisa de manter isso aí para elas continuarem contratadas. Então eu quero ser esse cara de gerar muito negócio. Eu gosto muito de ser reconhecido. Eu tenho um drive meu, eu gosto. Não é dinheiro para mim, sabe? E o reconhecido não é, ele é famoso. Não, é reconhecido por deixar algo, deixar um legado, deixar algo diferente, sabe? A gente é bem parecido. Então é isso minha vontade. Então se eu for reconhecido fazendo uma palestra para 3.000 pessoas e conseguir mudar uma pessoa lá, eu já sou reconhecido por ela. Então, já alcançou o seu objetivo. Sim. Dinheiro é legal, mas o reconhecimento é lógico que a gente gosta, lógico. No final vai ser muita coisa, também pelo dinheiro. Mas uma mensagem dizendo você fez a diferença na minha vida. Isso vai trazer dinheiro. Isso vai trazer dinheiro, isso vai trazer dinheiro. Então assim, e o pouco conhecimento que a gente acha que tem é muito para umas pessoas, é muito para outras pessoas. E você pode mudar a vida de uma pessoa assim. Às vezes numa mensagem que você passa no Instagram, aquela pessoa tá quase desistindo, ela ouve você e fala assim, caraca, isso aqui foi pra mim. Isso aqui que você tá falando mudou minha vida. Eu tava quase, suicidando. Eu queria largar tudo. Eu queria desistir. E você me passou isso, eu conectei com você. Eu não vou desistir. Então isso aí já é um reconhecimento. E a pessoa fica com você sempre ajudando. Conexão é uma coisa realmente muito forte. Eu palestrei
aqui no Rio, ano passado, um evento de mulheres. E no fim da palestra, eu realmente tive pessoas vindo chorando, me abraçando, e eu não conseguia nem entender que parte da palestra tocou tão profundamente. Às vezes é um ponto que a gente nem sabe. Um pontinho. Se você fala, eu vivi, fui mãe solteira, mãe viúva, né? Muitas ali estão. Muitas ali estão com a dor que você passou. Então acaba que isso conecta, porque você já passou, lembra sempre, você já sabe o caminho. E aí ajuda a pessoa também. E para tirar chapéu, sinceramente, eu tiro o chapéu para minha filha, Luísa. Porque, cara, eu brinco que a única pessoa que sabe me dominar, sabe me dobrar é a Lulu. Ela 8 anos, é foda na comunicação, ela consegue liderar, ela consegue cativar as pessoas, e ela é uma gracinha de menina, e que eu tiro o chapéu para ela, porque eu com 8 anos eu não era nem 1/10 do que ela é, sabe? Então assim, ela é muito inteligente, e eu tenho certeza que ela vai ser sucesso aí, porque o jeito dela desde sempre de comunicar, de ser inteligente, muito assim, é uma coisa fora da curva. É a filha do pai, né? E ela soltou. Um dia ela tava no Tauá, a gente foi num resort, e aí ela conseguiu algumas coisas lá, e aí eu falei, Lulu, como que você conseguiu isso? Ela falou assim, eu sou filha do pai do network. Cara, naquela hora, bicho, eu falei, não, você vai ter que falar de novo isso aí, porque eu tenho que filmar. Aí ela falou, então na hora do vídeo, não é na hora certa lá. Mas eu falei, você tem que falar sequência. Isso, porque eu falei, caralho, que monstrinho que eu tô formando aí, então mas bom vem no DNA. Vem no DNA. Vem. Ela parece muito comigo, sabe? Tenho sombra de dúvida. Você viu o vídeo do meu menino, da minha menina também? Isso vem no DNA. Vem. É bom, né? Isso aí é muito bom. Completa, mas, né? Gostei desse quadro agora. Adorei. Muito bom. Bom, eu quero agradecer muitíssimo não só a sua presença aqui, mas a conexão sólida que a gente fez. De muitos. De muitas, que eu tenho certeza que vão gerar muitos negócios pra gente. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Inclusive, eu tenho intencionalidade disso. É sobre intencionalidade. Você quer deixar algum recado? Eu deixo. Eu quero falar de uma historinha bem rápida, que é o seguinte. Essa história vai servir para muita gente, Andréia, e que eu tenho certeza que vai estar olhando e assistindo a gente aqui, ouvindo, e que pode mudar um pouco a vida dela. E a história era de um menino de 7 anos, onde ele adorava um herói. Ele era fã do herói. E aí ele lia uma história em quadrinho, e aí, no início dessa história em quadrinho que ele ganhou, ele começou a ver e o herói estava apanhando do vilão. E aí ele passava mais um capítulo e o herói apanhava de novo no vilão. Passava mais capítulo, o herói continuava apanhando do vilão. Até que ele começou a ficar ansioso, muito ansioso e angustiado, porque aquele herói dele estava tomando muita porrada. E aí ele começou a passar as páginas muito rápido, assim, até que ele chegou na última página. E aí ele viu que o herói ganhava do vilão. E aquilo deixou o menino em êxtase, muito feliz. E aí no outro dia ele foi ler de novo a história em quadrinho. E aí no primeiro capítulo, quando ele leu, assim, ele viu que o vilão estava ganhando de novo do herói. Ele simplesmente falou assim com o vilão: seu vilão, se você soubesse o que aconteceria com você no final dessa história, você nunca ia ter feito isso. E o que eu quero deixar de recado com as pessoas é que na vida a gente toma porrada o tempo todo. A gente tropeça, mas no final, se a gente acreditar, a gente vence. E você que está aí prestes a desistir, não desista. Se você quiser, descanse, mas desistir não. Então é o recado que eu deixo para vocês, que você é o herói da sua vida, vai ter vilões aí, mas que no final essa batalha você ganha. Então foi esse meu negócio, meu recado aí para a turma. Maravilha, sensacional, o pai do networking. Vai checar o Gran Club, vai checar o Grupo N, esse cara é o cara. Então, para terminar, eu vou agradecer aos patrocinadores, e eu queria agradecer a Drica Brindes, a melhor empresa de brindes do Brasil, prestigiando aqui a Miss Dallas, canequinha, caderninho que eu ganhei aqui, ganhei caneta, já vou levar high-tech. Já vou levar para casa,
fazer o resumo Isso. do meu podcast com você, porque eu aprendo também me escutando. Maravilha. Aprendo. Aí a gente Vou tem ganhar. aqui mais alguns itens gostei. da Drica maravilhosos para você levar. Que show. Para ver se quer ficar para você, se quer dar pra Thalitex. Ó, isso aqui vai ficar pra mim, porque eu adoro a garrafa aqui e é grande, Treina, né? Não, e é grande, então assim, não precisa ficar indo toda vez no filtro, ficar reabastecendo, você já deixa geladinho aqui, muito bom. Legal. Já vou pensar em dar de brinde pra galera do Gran Club. E brinde, assim, é muito bom, né? Esses presentes, assim, acaba que fortalece muito a marca. Maravilha. Obrigado, adorei. Então, nosso agradecimento para Drica Brindes, que é a maior empresa de brindes do Brasil. Quero agradecer também a DPU Brasil Waxing Studio, minhas franquias internacionais, que também deixam aqui umas lembranças e uns brindes para os nossos entrevistados. Então é com muito carinho que eu te entrego aqui uns produtos da linha proprietária da DPU Brasil. Que show. Eles são de fabricação própria e foram desenvolvidos pelas Miss Dallas. Que legal. E eles são com os nomes das praias do Rio de Janeiro. Isso que eu vi agora, Copacabana. Eu costumo brincar que todas as praias do Rio de Janeiro são minhas, porque eu fiz o trademark, eu registrei, eu fiz tudo. Então, do Leme ao Pontal é da Miss Dallas. Grumari, me falaram muito bem dessa praia hoje, prainha. Maravilhosa. E tem um restaurante que a gente pode depois ir lá checar. Mas vamos voltar para o último patrocinador, aqui na câmera do meio, que é o Eu Avisto, que é a nossa nosso novo produto. Ele é de superação e internacionalização de pessoas e negócios. Vai ser um prazer enorme participar com você, ter você chegando, sabendo mais das nossas informações, do que a gente pode te oferecer. Então, se você gostou do podcast da Miss Dallas, dá o like, segue aqui, compartilha e fica com a gente que tem mais vindo por aí. Iha! Boa!